Ela é professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema, da Escola de Ministros e Escola de Missões. Junto ao seu esposo, o pastor Amaury Almeida, supervisiona as igrejas Verbo da Vida na região de São Paulo. Com seus filhos, Diogo, Rafaela e Tiago Garcia, essa família tem sido poderosamente usada por Deus dentro e fora do Brasil. É com muita honra e satisfação que recebemos Marisete Garcia. Que alegria, que prazer é estar aqui com vocês pela primeira vez em Parnamirim, não é? Obrigada aos pastores, obrigada a Cida, querida de muitas longas datas. Obrigada a vocês que se dispuseram a estar aqui e acreditaram naquilo que Deus irá nos trazer. Acreditaram na palavra antecipada, celebraram a palavra antecipada, criaram expectativas para aquilo que estarão recebendo. É uma honra poder compartilhar com um público sedento, com um público que tem fome do Senhor. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Sheila, por nós estarmos juntas, no mesmo propósito de fazer o reino ser engrandecido, no mesmo propósito de lançar a palavra. Obrigada por ter me trazido. Deus é bom. Glória a Deus. Pensando sobre vocês, carinhosamente, não é? Porque é tão bom quando nós estamos a ir a um lugar como esse, nós começamos a pensar com antecipação no coração, não é, Zélia? E a gente celebra por antecipação tudo aquilo que o Senhor já vai nos fazer. Obrigada pela sua amizade também. E é tão gostoso nós estarmos pensando em vocês. Nós não conhecemos a grande maioria, mas nós passamos a pensar em vocês. Vocês fazem parte do nosso cotidiano, vocês fazem parte da nossa vida em casa, né, das nossas orações. E a gente começa a conhecer os coraçõezinhos de maneira individual, não todos, mas pontualmente alguns. E o Senhor começa a trazer uma palavra que não vai alcançar somente a alguns, vai alcançar a todos e sobre todos os que crerem. E pensando em vocês, me veio a palavra, e é por onde nós vamos começar. Eu quero desenvolver hoje, né? Hoje à noite e amanhã, tudo aquilo que o Senhor trouxe, para que nós possamos realmente ser quem Ele é, quem Ele quer que sejamos, na proporção daquilo que Ele deseja, mas com uma visão de expansão sobre tudo aquilo que Ele deseja. E aí veio a palavra inovação, né? Um caráter inovador. E nós vamos começar a trabalhar sobre essa questão, né, de um caráter inovador. E Deuteronômio, ele fala que Deus nos dá forças para nós adquirirmos riquezas. Que Deus nos dá forças, né, para nós adquirirmos as riquezas espirituais, as riquezas emocionais, as riquezas físicas, as riquezas de bens financeiras, materiais. Ele que nos dá forças. Essa palavra forças, ela é traduzida por ideias, por estratégias, por inovações, por planos inovadores, por capacitação de pensar além do usual, além do que todos pensam ao nosso redor, não é? Por capacitação de pensar além daquilo que já é existente, daquilo do seu convívio, por conceitos completamente novos, por ideias de movimentações, de algo que nunca foi feito, mas que precisa ser feito. Então, Deus nos dá essas forças, amém? Essas forças não são adquiridas lá fora, essas forças não são compradas no supermercado ou nos shoppings. Essas forças vêm da palavra, vêm do coração de Deus, vêm da sua extraordinariedade, amém? E é muito impressionante você entender o que é a palavra inovador, ou inovadora, não é? Porque Deus está falando com você sobre essa palavra. Aleluia, significa estar aberto,
Uma pessoa inovadora, ela está aberta para avançar, ela está aberta para renovar, ela está aberta para ser uma revolucionadora. A palavra revolucionadora, nós temos ela na medida pejorativa, mas não é essa medida que nós devemos ter. A palavra revolucionadora é aquela pessoa que está disposta a transformar tudo ao seu redor. Levantar de cabeça para cima tudo que está de cabeça para baixo. Isso foi o seu Redentor, o seu Salvador, o seu Senhor. Ele foi um revolucionário. Aleluia! E eu não poderia ser menos que isso, e nem você, porque somos a imagem e semelhança deles, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o inovador, ele é visionário, ele celebra por antecipação, ele vê as coisas por antecipação. O inovador, ele rompe paradigmas, ele tem coragem para romper paradigmas. Amém? O inovador, ele precisa ser focado. A pessoa que é inovadora, ela é focada. Ela não é distraída. Ela é uma pessoa focada. Ela está sempre disposta a melhorar as situações ao redor dela. Amém? Sempre disposta a aperfeiçoar o que já tem ou o que já é. Então, você não fica naquele ponto estático. Você está pronta sempre a se mover, sempre a se movimentar. Amém? Aleluia. A inovação, ela é a exploração que nos traz sucesso das ideias, né, que Deus compartilha conosco. E quando nós temos essa disposição, nós vamos fazer escavações. Estou convidando você a fazer escavações para que os seus processos, eles possam ser evolutivos. E é interessante que a característica inovadora não é propensa à genética ou a algo inato. Você nasceu assim, então você morre assim. Na verdade, os maiores inovadores eram aqueles que menos tinham propensão de alguma coisa. Se você estudar os homens e as mulheres inovadoras, né, deste século, por exemplo, não falando nem do passado, no passado nós tivemos muitos, mas neste século você vai ver que todas essas características estão dentro dessas pessoas. Elas rompem com essas características, elas não nasceram, vamos dizer assim, pronta, mas elas nasceram com o potencial, elas nasceram com a capacidade, elas nasceram com as habilitações que provavelmente vêm de Deus. Amém? Aleluia! Nós nascemos com a capacitação criativa. E nós temos, e nós precisamos da consciência para trabalhar essa capacitação. Nós precisamos de criatividade para ser destacado naquilo que Deus está nos possibilitando. Amém? Aleluia! E nós vamos adquirir isso fora do conceito do cérebro, porque o cérebro nos dá sequências lógicas. Não é assim? É assim, o seu pensamento, sua alma, suas emoções vão te dar sequências lógicas, vão te dar sequências coerentes com a lógica. Mas nós podemos absorver coisas maiores e melhores, porque a fé não obedece à lógica. Então, uma mulher inovadora é uma mulher que está propensa a andar em fé sempre. A descaracterizar aquilo que ela vê, aquilo que ela sente, aquilo que o natural lhe apresenta, aquilo que as coisas reais estão ali para terem sequências, ela se levanta para dar uma sequência diferenciada. Ela se levanta para dar uma sequência diferenciada. E como essa mulher dá uma sequência diferenciada? Através da multiforme sabedoria da graça de Deus, dada a cada uma de nós.
Então, isso é possível para mim, isso é possível para você e isso é possível para a sua vizinha. Desde que ela entenda que ela foi feita para produtividade. Nós, mulheres, não fomos feitas para improdutividade. Nós somos feitas para promover mudanças em nós mesmos, constantes, diárias e crescentes a cada dia. Né? Quando nós entendemos que nós fomos feitas para promover mudanças, e essas mudanças ocorrem através da real comunicação que nós temos entre céu e terra, tudo faz a diferença. Você tem o que os outros não têm, porque você tem o que é maior do que aquilo que eles pensam que tem e não tem. Aleluia. Com a comunicação certa, irmãs, nós recebemos por antecipação tudo aquilo que nós precisamos. Com a comunicação certa entre o que é divino, entre o que é celestial e o nosso coração, nós recebemos as visões, as ideias, as estratégias, as forças para nós sairmos na frente, para nós sermos lançadas e impulsionadas mais adiante do que aquilo que nós podemos ver ou imaginar. Nós temos, claro, a caixinha da organização, claro, a caixinha do planejamento, não é? Mulheres são versáteis demais, e graças a Deus por isso. Mas nós temos como otimizar resultados, porque entendemos por que fomos criadas e para que fomos criadas. Aleluia! E isso possibilita a diferença na nossa vida. E nós vamos ver um texto simples por onde nós vamos começar agora de manhã, que contém tudo isso aí. E aí a gente vai se abrir para entender e trazer o texto para o nosso contexto. Amém? Amém? Então vamos lá para Lucas 15, versículo 8. Nós estamos vivendo a favorabilidade de Deus. Nós estamos vivendo a temporada, né, das coisas improváveis. Essa temporada não começou agora não, já começou há tempo. A temporada se abriu já faz tempo. Algumas de nós estamos desfrutando, né, das notícias agora. Mas essa temporada improvável, extraordinária, sobrenatural, já faz tempo que se abriu. Graças a Deus, porque nós estamos descobrindo, né, a cada dia, como um tesouro precioso que nós temos. A parábola da dracma perdida. Quantas de nós já não estudamos, já não vimos, já não nos fomos alertadas por essa palavra, né? Vamos lá. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Aleluia. Vamos extrair as pérolas desse texto. Vamos fazer escavações. Amém? Pelo Espírito vamos fazer escavações. Nós vemos uma mulher que, diante de uma circunstância, não se intimidou. Diante de uma circunstância, não ficou paralisada. Diante de uma circunstância, quis reaver o que estava perdido. Trazendo para o nosso contexto, nesse contexto aqui, eram 10 dracmas, né? Era a moeda de movimentação da época, eram pesos de medida naquele momento. Para nós, hoje, pode ser qualquer coisa, uma ou duas, ou mais de 10, ou menos de 10, dependendo do seu caso, que você perdeu e que hoje você quer reaver, pelo caráter inovador que você tem dentro de você, de movimentar as peças. Então, essa mulher, ela não ficou intimidada. Essa mulher entrou em um processo. Diga, processo. Processo é aquilo que começa na nossa vida, tem um meio e vai até o fim. Amém? Não são automáticos. As coisas não são automáticas. Elas passam por um processo. Dentro de cada processo na nossa vida, irmãs, nós precisamos de ser insistentes. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos saber por que estamos dentro daquele processo. Estarmos reanimando a nós mesmos dentro do processo e não desistir
Nunca, até que tenhamos achado o que perdemos. Aleluia. E é muito interessante, né? Essa mulher aqui, ela se levantou, ela tinha 10 e ela perdeu uma apenas. Mas ela não ficou conformada porque havia perdido aquela dracma. Ela fez alguma coisa para achá-la. Ela se posicionou. Ou seja, o medo de encontrar ou de se posicionar ou se deparar no meio do processo, né, não falou mais alto do que a direção que ela tinha. Ela tinha uma direção, eu vou achar o que eu perdi. Certamente a Bíblia não fala aqui na direção que ela teve específica, não pontuou especificamente a direção. Mas certamente você deve ter recebido alguma pontuação da parte de Deus a respeito do que você precisa reaver nessa manhã, iniciando esse ano. O que foi perdido que você precisa reaver? O que foi perdido? Seu casamento, sua estrutura familiar, a educação com seus filhos, suas finanças, suas amizades, seu trabalho, suas perspectivas, seus sonhos, seja lá o que for. O que foi que Deus falou que não está acontecendo e tem sensação de perda? Aleluia. Seu ministério ou qualquer uma outra coisa. Essa mulher, ela não teve dúvida de que ela iria achar. A dúvida não falou mais alto do que a direção divina. A dúvida não falou mais alto do que a voz de Deus. A dúvida não pode falar mais alto do que a voz de Deus. Ei, nós temos centenas de casos na Bíblia que nós, os homens, silenciaram a voz inimiga. Centenas. A voz que nós devemos ouvir é a única voz. No mundo nós temos muitas vozes, mas só uma nos guia. Só uma nos instrui, só uma nos educa, só uma nos impulsiona. E é essa voz que nós devemos ouvir. E ela certamente ouviu, não deixou o medo chegar, não deixou a dúvida chegar, não deixou a incerteza chegar, porque a voz da incerteza não pode suplantar a voz da confiança. Nós temos uma voz para confiar. E você estará ouvindo nesses dias uma voz que estará estimulando, animando, exortando, edificando, construindo em você razões pelas quais você vai reaver o que você tinha perdido. Diga, reaver o que eu tinha perdido. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Reaver o que tinha perdido. E essa mulher, ela se levantou, né? É só uma mulher, não tem nome, mas nós temos nome, Deus nos conhece pelo nome, nos chama pelo nome. E diz assim, tendo 10 dracmas, se perder uma, aí vem a maneira como ela foi instruída no processo que deveria fazer, que não é diferente da maneira que nós seremos instruídas no processo que nós temos que fazer. Diga, eu tenho que fazer. Ninguém faz por você. Sua vizinha ora, se compadece, mas ela não faz por você. Sua liderança ora, se compadece, mas ela não faz por você. Ninguém veio aqui acender a candeia, ninguém veio aqui varrer a casa e ninguém veio aqui procurar diligentemente por algo que se havia perdido. Ela precisou desenvolver desejo por achar, porque o desejo é diferente da vontade. Eu tenho vontade de mudança, mas a vontade não promove a mudança, porque a vontade dá e passa. O que promove mudança é o desejo, porque o desejo arde, o desejo queima, o desejo promove faíscas de fogo. E você associar nas escavações, na meditação quando a gente escava, na oração quando a gente escava, você associar a palavra e o Espírito. Aleluia, ali ela fez algo que todos nós devemos fazer hoje aqui, acender a candeia. Ninguém reatém, ninguém é restituído no reino de Deus sem luz. Primeira coisa que nós devemos fazer é acender a luz, ou seja, eu não sei o que fala a respeito dessa situação, então eu vou para a palavra, acendo a luz. Ela ilumina o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. E aí eu tenho forças, estratégias, ideias dentro daquela luz que foi acesa para
me levantar cheia de coragem e ousadia e inovar dentro da situação. E aí eu vou otimizar os meus resultados, eu vou ter resultados não só para mim, mas eu vou ter resultados para todos que estão ao meu redor. Porque quando você chega em casa, que acende a luz para você, entrar na sua casa, ela não só beneficia você. A luz é acesa e ela beneficia quem estiver com você. Você entra, se tiver você, seu marido, seus filhos, o gato, o cachorro e o papagaio, todos eles são iluminados com a luz que você, no seu dedo, levantou no interruptor e acendeu. Então você precisa acender a luz, você precisa lançar o alabastro, porque o cheiro vai também inundar toda a sua casa. Porque a luz vai chegar para você, vai libertar você e vai libertar quem está ao seu redor. A luz vai chegar para você e vai restituir o que você tem, o que você perdeu, e vai dar a possibilidade dos outros serem restituídos e quererem o que você está sendo restituída também. Diga, eu sou uma mulher inovadora, que não me conformo nunca com o que vejo. Porque o que eu tenho é maior do que o que eu vejo. E eu preciso andar no que eu tenho e não no que eu vejo. Porque quando eu passo a andar no que eu tenho, eu vou ver aquilo que já tenho. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então é impressionante como essa mulher, ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. Para encontrar o que você precisa, no escuro você não acha. Para você entrar dentro de si agora, fazer uma retrospectiva do que você perdeu, você tem que estar na luz. Então tenha um tempo com o seu rei. Tenha um tempo com o seu dono. Tenha um tempo com o seu Senhor. Entenda o que você perdeu. Entenda o que precisa ser resgatado. Acenda a luz e vá para cima como uma leoa que você é. Com voz de leoa, com voz de domínio, com voz de governo, com voz de autoridade, com voz de sabedoria, com voz de conhecimento, com voz de inteligência espiritual. Aleluia. Aleluia, a mulher inovadora, ela é movida por uma inteligência que não é a dela. Que você sabe que não é a dela. Eu sei quando eu estou movida por algo celestial e divino. Eu sei quando as ideias vêm de Deus. Eu sei quando eu estou movida por uma inteligência que não é a minha natural. E olha, prepara-se, prepare-se, te prepara, como disse Silvia Lima. Te prepara, porque esse ano nós vamos ser surpreendidos com uma inteligência espetacular. E nós vamos saber que não é a nossa. Nós vamos construir coisas extraordinárias, não para nós propriamente dito somente, mas para o reino, para o Senhor. Coisas que ficarão registradas, coisas que ficarão marcadas, monumentos. Você está pronta para construir monumentos? Aleluia! Essa sou eu. Isso aí é você. Essa foi essa mulher. Na simplicidade de encontrar uma moeda que havia perdido. Não deixou para lá. Não deixou de qualquer jeito. Ela foi e entrou no processo. Ela entrou no processo com o coração certo. Ela entrou no processo correto com o coração certo. Alinha o teu coração e abraça o processo. Esse é o início do circuito. Sabe que nós não somos abençoadas apenas por obedecer o que Deus fala? Se fosse assim já era de bom tamanho. Mas nós ouvimos a voz de Deus, nós obedecemos a voz de Deus, mas o que faz a diferença, irmãs, não é só ouvir e obedecer, é entrar no circuito do processo. Porque se somente eu ouço e eu obedeço, mas eu não entro no circuito do processo, nada acontece. Em outras palavras, a similaridade é muito em relação a praticar aquilo que você está ouvindo. Aleluia! Então é importante, acenda a candeia. Acenda a candeia, acenda a luz. Ou seja, varra a casa. Tire tudo que impede o circuito do processo ser um circuito de sucesso. Tire tudo.
Deus não vai tirar, o Espírito Santo não vai tirar. O problema não é o outro, é você mesmo. Porque nós temos a síndrome da culpa. Né? Foi fulano, foi cicrano, é por causa de A, é por causa de B. Meu casamento está assim por causa dele. Seu casamento está assim muito mais por causa de você do que por causa dele. Porque é você quem está ouvindo. Eu não sei nem da sua situação, mas eu estou dizendo isso porque é você quem está ouvindo a palavra. Deixa eu aí né? Amenizar a minha situação. Aleluia. Então é muito importante nós varrermos a casa. Sabe, irmãs, naquela época não tinha aspirador, não é? Era vassoura mesmo. Provavelmente um tipo de vassoura diferente da nossa nos dias de hoje. Mas quando nós entramos no processo com a ferramenta certa, você precisa ter a ferramenta certa. Naquela ocasião, a senhora teve aqui a vassoura. Qual é a ferramenta que Deus está te mostrando para você reaver, reatar, ser restituída nas coisas que perderam? Qual a ferramenta? Se você for usar a ferramenta errada, o resultado será errado. Mas se você tiver a palavra certa, ousadia para entrar no circuito e a ferramenta correta... Qual é a ferramenta? Irmã, como é que eu descubro a ferramenta? Descubra pelo Espírito. Descubra pela palavra. Porque eu sei a ferramenta que eu preciso para reatar as minhas perdas. Mas você saberá, pelo Espírito, a sua ferramenta adequada para reatar aquilo que é necessário reatar. Feche os seus olhinhos por um segundo. E pense assim. E pense assim, o que eu preciso reatar? Só pense. O que não está funcionando, querida, na sua vida, provavelmente, é um processo de perda, quero. Obrigada. É um processo de perda. O que não está funcionando é um processo de perda. Nós vamos precisar acender a luz, pegar a ferramenta certa e sermos insistentes. Obrigada, irmã. Fortes o suficiente. Porque o que vai valer na nossa vida não é procurar de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito, não é nos comportarmos de qualquer jeito, não é sermos mais uma entre a multidão. O que vai fazer a diferença na nossa vida é nós fazermos o que nós estamos nos propondo a fazer e o que Deus está nos propondo a fazer com diligência. Diligência é uma característica do inovador. Diligência é uma característica do inovador. Aquele que é diligente encontra. Aquele que faz com diligência o que está fazendo obtém sucesso. Diz a Bíblia que a mulher acendeu a luz, pegou a ferramenta certa e aí foi para cima. É você que tem que ir para cima. É você que tem que ir para o ataque. É você que tem que resolver a parada. É com você, é em você e é a partir de você que Deus está disponibilizando confiança. Aleluia! Então ela foi para cima diligentemente até. A Bíblia não relata se ela passou um dia, 2 ou 3 varrendo a casa. Nem um mês, nem um ano. A Bíblia não diz. Diz que ela varreu a casa diligentemente. Até encontrar. Até, diga assim, até. Até encontrar. Então, até obter aquilo que era objeto da sua procura. Qual tem sido o objeto das nossas procuras? Misture isso com fé e diligência, com fé e persistência, com fé e insistência.
Sabe de uma coisa, quem tem que recuar das nossas vidas não é os nossos sonhos, não são os nossos sonhos, não são os nossos objetivos, não são os nossos alvos, é o diabo. A Bíblia diz que é ele que foge. Amém? E aí diz até encontrá-lo. E tendo achado, então já deu um resultado aqui. Então os princípios pelos quais essa mulher utilizou para achar o que havia perdido são os mesmos princípios que você, inovadora, utilizará para achar o que foi perdido. Talvez o que foi perdido, e eu vou falar à noite, seja o primeiro amor. Fundamento para todas as outras coisas. O que é um fundamento? Um alicerce. O amor tem que estar aquecido. Se o amor por Deus estiver a pique, a construção vai maravilhosamente bem. Aleluia. Então nós precisamos encontrar o que nos perdeu. Depois que nós encontramos, a Bíblia diz aqui que essa mulher fez uma celebração. Ela reuniu as amigas, ela reuniu as vizinhas. E ela não reuniu para fofocar. Ela não reuniu para conversar besteira. Ela não reuniu para responsabilizar. Quem perdeu a dracma? Vizinha, é o seguinte, perderam uma dracma para mim, perdeu. Não, a partir do momento que ela achou, a conclusão foi passada. Ela reuniu para celebrar, ela reuniu para contar, ela reuniu para anunciar. Aleluia. Um fator importante que eu esqueci de falar desde o começo, que está me vindo aqui, graças a Deus o Espírito Santo lembra, é a expectativa. Eu notei várias vezes que as pessoas que subiram aqui, tanto as que deram o testemunho do Rema, parabéns pelo testemunho, foi maravilhoso. Parabéns pela moça de ontem. Onde ela está aqui? Está ali, né? Parabéns. Aleluia. Parabéns por todas nós, porque eu ouvi várias vezes aqui a palavra, eu estava desenvolvendo expectativas. Cida, todas as vezes que falou comigo, na comunicação do Zap, disse, todas nós estamos com muitas expectativas. Nós temos desenvolvido expectativas. Aí a pergunta é, que tipo de expectativa você está desenvolvendo para achar o que você perdeu? O princípio é o mesmo. Nós precisamos ter expectativas para achar. Essa mulher não foi acender a luz, pegar a ferramenta adequada, trabalhar, sem ter uma expectativa para achar o que havia perdido. Sabe, se você já vai nesse pressuposto assim, tá bom, já foi, já não aconteceu, já está para lá, já perdeu, já não tem mais nada, não tenho condição de ressuscitar. Tem. O Espírito de ressurreição está dentro de você. Seja o que for, você tem condição de ressuscitar. Seja qual morte, seja qual morto, e seja qual a maneira do morto ou da morte. Você e eu, nós temos condição de ressuscitar. Isso significa dizer que Deus está dizendo que não há desculpas. Não há desculpas para você ressuscitar o que você perdeu, a não ser você mesmo. E aí, se você não quiser, não acontece absolutamente mesmo nada. Mas às vezes nós estamos disfarçados na fantasia do eu não quero. Porque é melhor não querer do que ter diligência para enfrentar. Aleluia. E aí o soldado vai à guerra camuflado para não ser encontrado. E às vezes nós estamos exatamente assim, vestidos camuflados, porque vai exigir de mim um esforço que eu não quero ter. Então é melhor que morra mesmo. Deixa como está, fedendo. Sendo que fedendo não é o termo para nós. Porque em nós tudo tem que estar cheirando. Mulheres que têm o cheiro de Cristo. Amém? Mulheres inovadoras. Então, ela reúne pessoas. A sua reunião tem que ter por base a palavra e o Espírito.
Aquilo que não tem por base na sua reunião entre amigas, que não seja palavra e espírito, já é morte. Já vai provocar morte, ou em você ou em alguém. Portanto, a gente não reúne para fofocar, para falar da vida dos outros, para ficar especulando a vida dos outros, para ficar pensando porque nos outros acontecem e comigo não acontece. Provavelmente nos outros eles estão ativando a avalanca dos princípios e você não. Então, o nosso foco deve ser, eu não vou olhar para o outro para querer o que o outro tem. Eu vou olhar para o outro para que ele seja suporte de apoio para a minha impulsão. Aleluia, é pelo Espírito. Pelo Espírito, tendo achado. Você é dessas mulheres que acha sempre. Nós somos essas mulheres confiáveis por Deus para achar sempre tudo que nós quisermos. Irmã, parece ser tão fácil na sua boca. É nada. É tão difícil para mim quanto para você. Porque eu tenho que levantar os mesmos princípios que você estaria levantando também. Então, estamos no mesmo barco. A diferença é que quem está no barco, conosco, nos dá um suporte maior. Aleluia. E tendo achado, reúne as vizinhas, reúne as amigas, dizendo, alegrai-vos comigo. Ou seja, todo mundo vai se alegrar, irmãs, com a sua conquista. Quando você conquista algo, a nossa posição com você é de alegria. Não é de ciúme, não é de inveja. Não é de paralisação, é de alegria. Você conseguiu, eu estou cheia de alegria por você, cheia de alegria com você, disposta a celebrarmos juntas. Olhe para a pessoa do lado e diga, eu estarei sempre disposta com você a celebrar a sua alegria, a celebrar as suas conquistas, a celebrar o seu crescimento. Celebrar o seu crescimento, celebrar o seu avanço. Enquanto você está celebrando com o outro, você está se dispondo por dentro em forças para que o outro, mais na frente, já celebre com você aquilo que você estará conquistando. Aleluia! Glória a Deus! Isso nos une, isso nos ajunta, isso nos firma. Aleluia! Celebrar com o outro, né? Ela foi celebrar, ela achou a dracma que havia perdido. Sabe, quando você achar o que você perdeu e quando você anunciar isso a pessoas confiáveis, elas juntas vão mais longe. Juntas são mais fortes. Juntas são mais poderosas. Aleluia. Juntas vocês vão conseguir fazer o que separadas não conseguem. Aleluia. Quantas de nós estamos dispostas? Shirla deu um fundamento maravilhoso para nós aguarmos, regarmos, né, os princípios pelos quais nós estaremos procurando o que nos foi perdido. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, irmãs, na caminhada da procura, muitas vezes, nós vamos precisar. Como é que eu falo isso? Nós vamos precisar deixar de fora coisas que nós pegamos que nunca foi aquilo que Deus nos orientou para pegar. Estou
tentando entender aqui o que é, processando, eu estou tomando água para processar. Sabe que Deus disse para Abraão sair da terra, sair da parentela, ir embora, cumprir o plano, deixar o governo e a parte monetária da família, de onde vivia e tudo mais. E ele se compadeceu e levou Ló. Mas Deus nunca mandou ele levar Ló. Deus nunca disse, pega a tua família. Ló era parente. Ló era primo. Ló não era mais família. Ló era só parente. E aí ele disse, vai com a tua família. E ele se compadeceu e levou Ló. E sabe que as coisas não aconteceram. E Deus silenciou. E às vezes nós estamos dizendo assim, não estamos ouvindo Deus. É porque você está com a bagagem errada. Está segurando o que Deus nunca disse para você segurar. Está levando o que Deus nunca disse para você levar. E sabe que o texto diz que eles começaram a ter desavenças. Eles começaram a brigar entre si. O povo dele com o povo de Ló e etc. Você conhece a história. E dentro daquilo tudo, Deus estava calado. Esperando que alguma coisa acontecesse da parte de Abraão. Para que ele pudesse reatar com Abraão, em voz, em princípio e em direção. E aí aconteceu que, depois que eles se separaram, Deus, pela primeira vez, voltou a falar com Abraão e disse, olha, os termos são grandes demais. Ai, meu Deus! Olha, Ló foi para um lado, soltou a bagagem errada, e o Senhor disse assim, você pode observar, os termos são grandes demais. Agora sim, você está como na palavra do princípio. Talvez você precise se examinar, querida, para soltar a bagagem que Deus nunca mandou você pegar. E Ele vai te dizer, agora sim, você está como no princípio. Aleluia, Pai, obrigada. E aí, não vai doer soltar. Não vai doer soltar. Porque ao soltar, você como ele, ele só prosperou depois que soltou a bagagem errada. Ele só avançou, ele só enriqueceu depois, já era e se tornou mais ainda. Aleluia, vamos ficar de pé. Oh, glória a Deus, Pai. Nós te engrandecemos, nós te agradecemos. Nós te exaltamos, Pai. Levante suas mãos, vamos exercitar o que aprendemos ontem. Aí Ló se foi e você voltou gloriosamente, com a palavra, com o plano, com a voz, com o projeto, com o propósito para a vida dele, relembrando a ele todas as coisas que lhe havia dito anteriormente. Não será diferente conosco, Pai. Levante suas mãos, eu quero mesmo que você possa ficar um tempo antes do louvor subir. Levante suas mãos, execute sua voz. Só você sabe o que precisa falar numa hora como essa. Oh, obrigada, Pai.
nós te louvamos, nós te agradecemos. Cada parte do processo que nós avançamos, Pai. Cada passo que nós damos em rumo à direção que você tem nos dado. Nós subimos de nível, Pai. Processo é nada mais do que oportunidades que o Senhor nos dá para os próximos níveis. O Senhor está nos dando oportunidades hoje pela manhã para passarmos para os próximos níveis. Nos próximos níveis eu vou encontrar porções maiores de sabedoria, porções maiores de conhecimento, porções maiores de discernimento, porções maiores de percepção. Nós temos acesso, Pai, agora. Acesso à Tua presença, acesso à Tua palavra, acesso à Tua pessoa. Acesso à bondade do Teu Espírito, acesso a tudo aquilo que o Senhor promove para nós. O Senhor está nos dando possibilidades de sermos diferentes no meio da nossa geração. Obrigada por nos mostrar, Senhor, o circuito do início do processo. Essa foi uma manhã, Pai, onde nós estamos aprendendo a nos comportar diante daquilo que o Senhor já tem falado conosco. É um marco aonde nós vamos iniciar esse processo de achar o que nós havíamos perdido, de termos o mesmo resultado que teve a mulher da dracma perdida, de acender a luz, de varrer com a ferramenta correta, de achar o que havia perdido. Nós vamos achar, Senhor. Estamos aqui mulheres sedentas, mulheres com fome, mulheres com sede, mulheres com uma proposta diferenciada, mulheres inovadoras, capazes de receber de Ti ideias, estratégias, planos, objetivos, capazes de otimizar resultados, capazes de fazer coisas grandiosas. E o Espírito Santo, nosso consolador, nosso ajudador, nosso auxiliador, nosso advogado, reage por nós como legislador, cria uma lei para nos beneficiar dentro da sua palavra. Cria o que não existe para nos ver felizes, sorrir em grandes gargalhadas, alegria, sorrindo, Pai, e dividindo com os nossos a luz que foi acesa, dividindo com os nossos o que foi perdido e achado, e dividindo com os nossos a alegria dos bons resultados, de saber que a Tua palavra opera poderosamente. Te louvamos, Pai. Te louvamos. Te louvamos.